Você sabia que um único baile no Palácio de Inverno em 1903 custou o equivalente a milhões de dólares hoje? Imagine o orçamento de um filme de super-herói, mas gasto em uma única noite de champanhe e valsas, enquanto a maior parte do país mal sabia de onde viria a próxima refeição. Parece uma piada de mau gosto, mas era apenas uma terça-feira para a elite russa. Antes de se ajeitar de vez, já curte e se inscreva no canal, para me incentivar a fazer mais conteúdos como esse. Conte-nos também de onde você nos acompanha e qual o horário aí agora. Diminua as luzes e vamos começar a jornada desta noite. A jornada começa aqui em Petrogrado, no coração congelado de um império que se estende por 2 continentes. O ar que você respira é tão frio que parece estar lá. Mas aqui dentro, no Palácio de Inverno, o calor é quase sufocante. Você está invisível, um observador silencioso no meio do salão de Malaquita. As paredes verdes polidas como espelhos refletem o brilho de 1000 velas e o piscar de incontáveis diamantes. A luz dança sobre os uniformes brancos dos oficiais da cavalaria, adornados com ouro, e nos vestidos de seda importados de Paris. O som é um murmúrio constante, uma mistura do sussurro de conversas em francês, o idioma da corte, o tilintar de taças de cristal e a melodia distante de uma orquestra escondida em alguma galeria. É um sistema fechado, um ecossistema de opulência que se autoalimenta. Você observa um general com o peito coberto de medalhas, rindo de uma piada que você não consegue ouvir. Perto dele, uma duquesa ajusta sua tiara, e seus olhos parecem vazios, entediados com a própria magnificência. Historiadores ainda discutem se a nobreza russa era cruelmente indiferente, ou se viviam em uma bolha tão espessa que eram genuinamente incapazes de compreender a escala do sofrimento lá fora. Eles não governavam um país, eles eram donos de uma propriedade, e as pessoas eram apenas mais um recurso. Você caminha em direção a uma das imensas janelas. O vidro embaçado pelo calor de dentro e coberto por uma fina camada de gelo por fora. Você esfrega um pequeno círculo para ver o exterior. Lá fora o silêncio é diferente. É um silêncio pesado, escuro. O rio Neva está congelado. Uma estrada de gelo cinzento sob um céu sem estrelas. As luzes da cidade são poucas e distantes. A verdadeira Petrogrado, a cidade de trabalhadores, de soldados, de fome e de frio, parece um mundo à parte, uma fotografia desbotada vista através de um portal. Aqui dentro, o palácio é uma cidade em si. Uma curiosidade que poucos lembram é que o complexo do Palácio de Inverno tinha seus próprios teatros, hospital, oficinas e até mesmo uma catedral, com mais de 1.500 quartos e quase 2.000 servos. Era um organismo desenhado para se isolar do mundo, para criar uma realidade paralela onde a Rússia era forte, piedosa e eterna. Mas essa ilusão, como o calor das velas, precisava de combustível constante. E o combustível estava acabando. O que você sente não é apenas o calor do salão, é a febre de um sistema doente. Cada valsa, cada taça de champanhe é um sintoma. A música alta serve para abafar os sons que vêm de longe. Os primeiros tremores de um gigante adormecido que começava a se virar em seu sono agitado. O império não estava sendo atacado de fora. Ele estava se consumindo por dentro. E este salão de baile era o seu coração febril e delirante. Você se afasta da janela do palácio, e o cenário se expande como um mapa sendo desenrolado sobre uma mesa infinita. O império que você observa agora não é apenas a cidade de Petrogrado, mas um sexto da superfície terrestre do planeta. Um gigante deitado de costas, com a cabeça no gelo do Báltico e os pés nos desertos quentes da Ásia Central. A Rússia Imperial, 11 fusos horários. Quando o sol se punha sobre os palácios poloneses a oeste, já estava nascendo de novo sobre os postos avançados de peleiros no Estreito de Bering. Essa imensidão era sua maior força e, ao mesmo tempo, sua fraqueza fatal.
Era um gigante, sim, mas um gigante com pés de barro. Um colosso com músculos impressionantes e um sistema nervoso feito de barbante e boas intenções. A circulação sanguínea deste gigante era o seu sistema de transporte. E ele era terrivelmente anêmico. Você tenta imaginar uma nação do tamanho da América do Norte e da Europa juntas, mas com uma rede de estradas de ferro menor que a da Pensilvânia. A famosa ferrovia transiberiana, um feito de engenharia celebrado em todo o mundo, era em grande parte uma única linha, um único ponto de falha. Se um trem descarrilhasse, um trecho da via fosse sabotado ou uma ponte cedesse, uma área do tamanho da França poderia ficar completamente isolada por semanas. Imagine gerenciar a logística de um continente usando a infraestrutura de uma pequena cidade do interior. Essa era a realidade diária. O grão apodrecia em celeiros na Sibéria enquanto as pessoas passavam fome em Moscou, não por falta de comida, mas por falta de um trem para transportá-la. O cérebro deste gigante, a sua burocracia, estava igualmente sobrecarregado. O governo czarista era uma montanha de papel e tradição. Para cada problema real, havia 10 formulários a serem preenchidos em triplicata. Historiadores ainda debatem intensamente se a Rússia czarista era um paciente em recuperação, interrompido pela guerra, ou um doente terminal cujo fim foi apenas acelerado pela catástrofe. De qualquer forma, a sua administração era notoriamente ineficiente. Uma curiosidade que revela muito sobre o sistema é a tabela de patentes instituída por Pedro o Grande. Era uma hierarquia formal de postos militares e civis. O status e o salário de um homem não dependiam de sua habilidade ou de seu trabalho, mas de sua classificação nesta tabela. Isso criou uma classe de funcionários, os chinovniki, mais obcecados com promoções e formalidades do que com governar de fato. Eles eram os guardiões da inércia. Você sente essa inércia como uma força física, uma gravidade que puxa tudo para baixo. Um decreto assinado pelo czar em seu palácio poderia levar meses para chegar a uma aldeia remota na Calmúquia, entregue por um mensageiro exausto em um cavalo magro. A informação fluía lentamente quando fluía. O governo central tinha pouca ideia do que realmente acontecia em suas vastas províncias. E as províncias, por sua vez, viam o czar não como um governante, mas como uma figura distante e quase mitológica, o paizinho dos russos. Este gigante não tinha reflexos. Ele não podia reagir a uma crise em tempo hábil. Ele era grande, poderoso na aparência, mas desarreitado, lento e terrivelmente frágil. Cada parte do seu corpo imenso estava desconectada das outras, operando por conta própria. Era um sistema perfeitamente desenhado para tempos de paz e estagnação. Mas o século XX não seria nem pacífico nem estagnado. E uma pequena rachadura nos pés de barro deste gigante estava prestes a se espalhar por todo o seu corpo. Agora, o seu foco se estreita, afastando-se da vasta geografia do império e se aproximando do seu núcleo mais íntimo e vulnerável. Você não está mais no salão de festas do Palácio de Inverno, mas nos aposentos privados da família imperial, no Palácio de Alexandre. O ar aqui é mais pesado, carregado de uma mistura de perfume floral, medicamentos e um silêncio tenso. É aqui que o coração doente do Império revela seu sintoma mais estranho e famoso. Você o vê, Grigory Rasputin. Ele não se parece com os demônios das caricaturas políticas. Ele se parece com um camponês, o que ele era. Suas roupas são simples, escuras, sua barba é longa e desgrenhada, seu cabelo, oleoso. Uma curiosidade sobre ele, frequentemente relatada, era seu cheiro forte, uma mistura de suor e terra que contrastava violentamente com a asepsia perfumada da corte. Seus olhos, no entanto, são a sua característica mais marcante. São de um azul claro e penetrante, e ele fixa o olhar nas pessoas de uma maneira que é, ao mesmo tempo, desconcertante e hipnótica. Ele não é um monstro que invadiu o palácio. Ele foi convidado a entrar. Ele é a resposta desesperada a uma pergunta que nenhuma ciência ou religião oficial conseguiu responder. A pergunta era como salvar o herdeiro.
o pequeno Alexei, que sofre a de hemofilia, uma doença terrível que transformava o menor arranhão em uma crise de vida ou morte. Você observa uma cena que se repetiu várias vezes. O menino está pálido, sofrendo com uma hemorragia interna. Os melhores médicos do Império estão impotentes. Seus tratamentos inúteis. A Tsarina Alexandra, uma mulher devota, mas atormentada pela culpa por ter transmitido a doença ao filho, está à beira do colapso. Então Rasputin entra. Ele não traz remédios. Ele se senta ao lado da cama, fala com uma voz calma e monótona e fixa seus olhos no menino. E, inexplicavelmente, a hemorragia para... O menino se acalma, ele dorme. Para a Tsarina, isso não é medicina. É um milagre. Rasputin se torna sua âncora espiritual, seu canal direto para Deus. Historiadores ainda debatem a verdadeira natureza da influência de Rasputin. Ele era um manipulador cínico, um hipnotizador talentoso, ou um verdadeiro místico com poderes inexplicáveis? Alguns argumentam que seu método era simplesmente acalmar a mãe e o filho, diminuindo a pressão arterial e permitindo que o processo de coagulação natural ocorresse. Qualquer que seja a verdade, para Alessandra, ele era o único salvador. E através dela, sua influência começou a se espalhar. Ele não era a causa da doença do império. Ele era um sintoma da sua completa perda de rumo. Quando as instituições de um país, seus médicos, seus padres, seus ministros, falham em oferecer soluções, as pessoas se voltam para qualquer um que prometa um milagre. A família real, isolada em sua bolha, não foi exceção. Você vê Rasputin sussurrando no ouvido da Tsarina. Não necessariamente sobre estratégias de guerra, mas sobre quem era bom e quem era mau. Um ministro era demitido porque Rasputin não gostava de seu olhar. Outro era promovido porque sua esposa havia feito uma generosa doação à caridade do místico. Ele se tornou o filtro através do qual a Tsarina via o mundo. Ele era a personificação da decadência do sistema. A racionalidade, a competência e a experiência foram substituídas pela superstição, pelo capricho e pela fé cega em um camponês siberiano. O gigante com pés de barro não estava apenas desmoronando estruturalmente, ele estava apodrecendo espiritualmente, de dentro para fora. E os olhos penetrantes de Rasputin observavam tudo, um reflexo sombrio da própria alma desesperada do império. Seu olhar agora se desloca para trás no tempo, para um momento quase uma década antes da chegada de Rasputin ao centro do poder. A cena muda para o mar, para as águas frias do Pacífico. Em 1905, você está a bordo de um navio de guerra russo da frota do Báltico, depois de uma jornada épica e desastrosa de 7 meses ao redor do mundo. O ar cheira sal, carvão e fracasso. A tripulação está exausta, esgotada pelo escorbuto e pela viagem interminável. Eles foram enviados para o outro lado do planeta para lutar contra um inimigo que a maioria deles mal conseguia localizar em um mapa. O Japão. Esta é a Guerra Russo-Japonesa, um conflito que todos em São Petersburgo esperavam ser uma vitória rápida e gloriosa. Uma pequena guerra vitoriosa para acalmar os ânimos em casa. Eles não poderiam estar mais errados. O Japão, uma nação que havia saído do feudalismo apenas 50 anos antes, era visto com um racismo casual e desdenhoso pela elite russa. Eram considerados pequenos, imitadores, incapazes de enfrentar a força do grande urso russo. Essa arrogância foi a receita para o desastre. Você observa a frota japonesa moderna, rápida e bem treinada se aproximar. Os navios russos são mais velhos, mais lentos, e seus artilheiros são imprecisos. A Batalha de Tsushima não é uma batalha Ima Massacre. Em menos de 24 horas, quase toda a frota do Báltico russo é afundada, capturada ou forçada a se render. De uma frota de quase 40 navios, apenas 3 conseguem escapar para um porto seguro. É uma das derrotas navais mais decisivas e humilhantes da história moderna. Você sente a onda de choque dessa derrota viajando os milhares de quilômetros de volta para a Rússia. Não é apenas uma derrota militar, é uma crise existencial.
O mito da invencibilidade russa, o pilar sobre o qual a autocracia se apoiava, foi quebrado. O czar, o líder ungido por Deus, havia sido derrotado por uma nação asiática inferior. Como isso era possível? Historiadores hoje veem a guerra como um estudo de caso perfeito sobre a falha da autocracia em se modernizar. Enquanto o Japão havia abraçado a tecnologia, a meritocracia e a estratégia moderna, a Rússia ainda confiava em números brutos, coragem cega e na vontade divina. Foi o equivalente a levar uma lança para um tiroteio. Uma curiosidade sobre o conflito que destaca a incompetência logística é que a frota russa, em sua longa viagem, quase iniciou uma guerra com a Grã-Bretanha ao confundir barcos de pesca britânicos com torpedeiros japoneses no Mar do Norte. No que ficou conhecido como o incidente de Dogger Bank, eles dispararam contra seus próprios aliados em potencial por pura paranoia e inépcia. A Rumilhaco do 1905 foi a primeira grande rachadura visível na fachada do Império. Ela expôs a fraqueza militar, a corrupção nos suprimentos e a total desconexão dos generais com a realidade da guerra moderna. Para o povo russo, a mensagem foi clara. O governo não era apenas opressor, era também incompetente. A guerra, que deveria distrair a população de seus problemas, acabou por focá-los como um raio laser. O dinheiro gasto em navios agora no fundo do oceano era dinheiro que não foi gasto em pão, escolas, em hospitais. A derrota não apenas custou vidas e prestígio, ela quebrou a fé. O paizinho czar havia falhado em proteger a honra da nação. E quando a fé se quebra, o contrato social entre governante e governado começa a se dissolver. A derrota no leste acendeu um fogo no oeste, um fogo que logo chegaria às portas do próprio Palácio de Inverno. O fogo que a derrota no leste acendeu chega agora à sua porta. Você está de volta a Petrogrado, mas o cenário não é um palácio nem um navio de guerra, é uma rua coberta de neve. Em uma manhã cinzenta de domingo 22 de janeiro de 1905, o ar está gelado, mas há uma estranha sensação de calor vindo da multidão que o rodeia. Centenas, depois milhares, depois dezenas de milhares de pessoas caminhando em silêncio. Não são revolucionários armados, são famílias inteiras. Trabalhadores com seus melhores casacos, mulheres com lenços na cabeça, crianças segurando as mãos dos pais. Eles não carregam bandeiras vermelhas, mas sim ícones religiosos e enormes retratos do czar Nicolau II. Eles cantam hinos, não slogans. Eles estão marchando em direção ao Palácio de Inverno, não para derrubá-lo, mas para suplicar. Você sente a esperança ingênua e desesperada que une essa multidão. Eles acreditam genuinamente que o czar é seu paizinho, seu protetor. Acreditam que os nobres e burocratas corruptos o estão enganando, escondendo a verdade sobre seu sofrimento. Se eles puderem apenas chegar ao palácio, apresentar sua petição diretamente ao czar, ele os entenderá. A petição que eles carregam pede coisas que hoje parecem básicas. Uma jornada de trabalho de 8 horas. Um salário mínimo, condições de trabalho dignas. Eles não estão pedindo o fim da monarquia, estão pedindo para serem tratados como seres humanos. É a última tentativa de fazer o sistema funcionar. Um último apelo à figura paterna do império. Quando a multidão chega à praça em frente ao palácio, eles encontram fileiras de soldados, imóveis, com baionetas caladas. Um silêncio estranho cai sobre a praça. Apenas o vento e o som suave dos estandartes e ícones balançando. E então, acontece. O som não é um trovão. É um estalo seco, feio, repetido várias vezes. Fumaça branca sopra das linhas de soldados. As pessoas na frente da multidão caem. Por um segundo há confusão. Ninguém entende. Depois, o pânico explode em um grito coletivo. Você vê o branco imaculado da neve manchado de vermelho. Os ícones e os retratos do czar caem na neve ensanguentada. Historiadores ainda discutem se Nicolau II deu a ordem direta para atirar ou se foi uma decisão trágica de comandantes locais que perderam o controle. Mas para as pessoas naquele dia,
A distinção não importava. O paizinho havia atirado em seus filhos. Este evento, o Domingo Sangrento, foi o momento em que o contrato social se partiu irrevogavelmente. As balas não mataram apenas centenas de pessoas, elas mataram a fé sagrada no czar. A notícia se espalhou como fogo, e a Rússia explodiu na Revolução de 1905. Greves paralisaram o país. Camponeses se revoltaram. E, em uma curiosidade que se tornou lendária, a tripulação do coraçado Potemkin se amotinou no Mar Negro. Não por ideologia política, mas porque foram forçados a comer sopa feita com carne podre cheia de vermes. A revolução era um incêndio alimentado por humilhações grandes e pequenas. O czar, apavorado, foi forçado a fazer concessões, criando um parlamento, a Duma, e prometendo uma constituição. Mas foi apenas um ensaio geral. Ele recuou em suas promessas assim que a poeira baixou. O regime sobreviveu, mas aprendeu a lição errada. Ele não aprendeu a reformar, aprendeu que a força bruta, seguida por promessas vazias, poderia funcionar. Era uma lição que se provaria fatal 12 anos depois. A sua visão avança no tempo. Para o verão de 1914, a memória de 1905 se tornou uma cicatriz incômoda, coberta por alguns anos de recuperação econômica e repressão política. Uma calma frágil se instalou, mas você sente a tensão no ar da Europa, uma eletricidade estática prestes a explodir em uma tempestade. A notícia chega de Sarajevo, um arquiduque austríaco assassinado. Uma crise nos Balcãs, uma região que sempre foi um barril de pólvora. Para a maioria dos russos era algo distante e irrelevante. Mas você vê os diplomatas, os generais, os ministros sendo arrastados por uma teia complexa de alianças, tratados secretos e orgulho nacional. A Rússia se via como a protetora de todos os povos eslavos, incluindo a Sérvia, que estava sendo ameaçada pela Áustria-Hungria. É como uma briga de bar que escala de forma irracional, onde cada um chama um amigo maior e mais forte, até que o bar inteiro está em chamas. A decisão de entrar na Primeira Guerra Mundial é recebida com uma onda de patriotismo que parece quase surreal. As greves que paralisavam Petrogrado dias antes desaparecem da noite para o dia. As mesmas multidões que antes protestavam agora se reúnem na frente do Palácio de Inverno para aclamar o czar, cantando Deus salve o czar. A cidade de São Petersburgo, com seu nome alemão, é renomeada para a mais russa Petrogrado. Você sente a embriaguez coletiva. A guerra é vista como uma purificação, uma chance de unir a nação, de lavar a humilhação de 1905 e reafirmar a força da Santa Rússia. É uma ilusão poderosa e sedutora. O czar e seus generais acreditavam que a guerra seria curta. Acreditavam que o rolo compressor russo, com seu exército massivo, esmagaria a Alemanha e a Áustria em questão de meses. Acreditavam, mais uma vez, na própria propaganda. Mas esta guerra era diferente de qualquer outra na história. Era uma guerra industrial, uma guerra de ferrovias do artilharia, de produção em massa. E o gigante com pés de barro, lembre-se, não estava preparado para isso. Você vê a mobilização inicial, um feito impressionante em sua escala, mas caótico em sua execução. Milhões de homens são convocados de suas fazendas e fábricas, mas não há rifles suficientes para todos. Não há botas suficientes. Não há comida suficiente para alimentá-los em trânsito. O sistema de transporte, já frágil em tempos de paz, começa a ranger sob a pressão monumental. A guerra consumia recursos a uma taxa que ninguém havia previsto. Historiadores apontam que a Rússia, ao contrário da Alemanha ou da Grã-Bretanha, não tinha uma economia industrial robusta capaz de sustentar um conflito prolongado. A sua capacidade de produzir projéteis de artilharia, por exemplo, era uma fração minúscula da de seus inimigos. A entrada na guerra foi o catalisador final, o peso que quebrou as costas do camelo. A decisão não foi apenas um erro estratégico, foi um erro existencial. A guerra sobrecarregou todas as fraquezas já existentes do império. A logística falha, a indústria subdesenvolvida, a burocracia incompetente.
tudo foi amplificado a um nível insuportável. Uma curiosidade trágica revela a mentalidade desconectada do alto comando. No início da guerra, os oficiais russos ainda usavam seus uniformes brancos e brilhantes de tempos de paz, tornando-os alvos perfeitos para os atiradores alemães. A guerra não era um desfile, era uma máquina de moer carne, e a Rússia havia entrado nela com o entusiasmo de um convidado de honra em uma festa, sem perceber que era o prato principal. O patriotismo inicial logo se azedaria, transformando-se em desespero e raiva. À medida que os trens que partiam cheios de jovens cantando voltavam carregados de feridos e caixões. O ano é 1915. O entusiasmo inicial da guerra evaporou, substituído pelo cheiro de pólvora e pelo gosto amargo da derrota. A grande retirada está em andamento. O exército russo está sendo empurrado para fora da Polônia e da Lituânia, sofrendo perdas catastróficas. É neste momento de crise profunda que o czar Nicolau II toma uma decisão que muitos historiadores consideram seu erro mais fatal. Ele decide demitir seu tio, o grão-duque Nicolau, e assumir pessoalmente o comando supremo do exército russo. Você está no quartel-general, um lugar chamado Stavka. Você observa o czar, um homem de estatura mediana do Fala Mansa, mais confortável com sua família do que com mapas de batalha, tentando projetar uma imagem de autoridade entre generais endurecidos pela guerra. A sua motivação é, em sua própria mente, nobre. Ele acredita que sua presença inspirará as tropas, que como um líder sagrado, ele pode reverter o curso da guerra. Ele se vê como um mártir, pronto para se sacrificar pela nação. Mas o efeito prático de sua decisão é desastroso em múltiplos níveis. Primeiro, ele não era um estrategista militar competente. Suas ordens eram frequentemente vagas ou baseadas em uma compreensão inadequada da situação no fronte. Historiadores ainda debatem se sua presença teve algum impacto positivo real nas operações, com a maioria concluindo que ele era, na melhor das hipóteses, uma figura de proa, enquanto generais continuavam a tomar as decisões reais. Ele era um amador em um jogo de profissionais, e todos sabiam disso. Mais importante, ao se colocar no comando, ele amarra seu destino pessoal ao destino da guerra. Cada derrota, cada recuo, cada lista de mortos agora estava diretamente associada a ele. Ele não era mais a figura paterna distante em Petrogrado, protegida por seus ministros. Ele era o comandante responsável pelo naufrágio. Ele se tornou o para-raios de toda raiva e frustração. Quando os soldados morriam de frio nas trincheiras, era culpa do czar. Quando a comida não chegava, era culpa do czar. Ele havia transformado uma crise nacional em uma crise pessoal de sua liderança. O terceiro e talvez mais devastador efeito foi o vácuo de poder que ele deixou para trás na capital. Ao se mudar para o quartel-general, a centenas de quilômetros de distância, ele deixou o governo do dia a dia nas mãos de sua esposa, a czarina Alessandra. E quem, você se lembra, sussurrava no ouvido da czarina? Rasputin. O resultado foi o que ficou conhecido como o carrossel ministerial. Ministros competentes eram demitidos e substituídos por incompetentes, indicados por Rasputin em um ritmo alarmante. Em pouco mais de um ano, a Rússia teve 4 primeiros ministros, 5 ministros do interior e 3 ministros da guerra. Uma curiosidade sobre esse período caótico é que a estabilidade de um ministro no cargo podia ser prevista pela sua atitude em relação ao nosso amigo. Como a czarina se referia a Rasputin. O governo não estava mais governando, estava se desintegrando em uma série de intrigas e nomeações bizarras. O czar, tentando salvar o exército, acabou por destruir o governo, deixando o navio do Estado sem ninguém no leme, navegando diretamente para a tempestade. Sua perspectiva agora se desloca para o coração da experiência da guerra, para as trincheiras lamacentas e congeladas da frente oriental. O ar é uma mistura fétida de terra úmida, fumaça de lenha e o cheiro adocicado da morte. Você está ao lado de um soldado russo, um camponês que talvez nunca tenha saído de sua aldeia antes de ser convocado,
Ele não está segurando um rifle. Ele está segurando uma vara de madeira. A ordem que ele recebeu é simples e surreal. Ele deve esperar que o homem à sua frente, que tem um rifle, seja morto. Então ele deve pegar a arma do camarada caído e continuar avançando. Esta não é uma anedota isolada. No início da guerra, a crise de munição e armamento era tão severa que era uma realidade para centenas de milhares de homens. A Rússia enviou seu povo para a maior guerra da história com as mãos vazias. Você sente a mistura de medo e resignação fatalista desses homens. Eles eram famosos por sua coragem e resistência, mas a bravura é inútil contra a artilharia e as metralhadoras. A indústria russa, aquele gigante lento e ineficiente que você observou antes, era incapaz de acompanhar o ritmo insaciável do consumo da guerra. As fábricas não conseguiam produzir rifles, balas e, acima de tudo, projéteis de artilharia na velocidade necessária. Historiadores militares apontam que, em algumas batalhas cruciais, a artilharia alemã podia disparar 100 projéteis para cada um disparado pelos russos. A guerra na frente oriental não era uma luta. Era um massacre industrializado. Os soldados russos não estavam lutando contra soldados alemães, estavam lutando contra as fábricas de aço do Vale do Ruhr. Uma curiosidade particularmente sombria sobre essa crise é que os generais russos, em vez de adaptar suas táticas à falta de suprimentos, continuaram a ordenar ofensivas em massa. Eles substituíam a falta de poder de fogo por corpos humanos, enviando onda após onda de infantaria contra posições fortificadas, esperando sobrepujar o inimigo pelo puro peso dos números. Era uma matemática brutal e desumana. O resultado foram baixas em uma escala que abala a mente. No final de 1916, o exército russo já havia sofrido mais de 5 milhões de baixas, entre mortos, feridos e prisioneiros. Era como se a população inteira da Noruega tivesse sido varrida do mapa. Essa realidade brutal nas trincheiras começou a corroer o próprio tecido do exército. A lealdade inicial ao czar e à pátria se transformou em um ressentimento profundo. Os soldados não se sentiam como defensores da nação, mas como ovelhas sendo levadas ao matadouro por líderes incompetentes e indiferentes. As cartas que eles enviavam para casa, muitas vezes escritas por um camarada alfabetizado, falavam menos de patriotismo e mais de fome, frio, piolhos e da certeza da morte. Os soldados começaram a se perguntar: pelo que estamos lutando? Por que estamos morrendo? Não havia uma boa resposta. O exército, a última coluna que sustentava o regime czarista, estava começando a apodrecer por dentro. E quando os soldados, os homens com as armas, começam a questionar as ordens, o fim nunca está longe. Eles não estavam apenas desarmados de rifles, estavam sendo desarmados de sua vontade de lutar. Você recua da frente de batalha das trincheiras lamacentas e viaja para o interior do vasto império. A paisagem que você vê é paradoxal. Você sobrevoa os campos férteis da Ucrânia, o celeiro da Europa. O sol brilha sobre hectares e mais hectares de trigo dourado. A colheita de 1916 foi boa. A comida, muita comida. Montanhas de grãos estão armazenadas em celeiros e silos. No entanto, sua visão se desloca centenas de quilômetros para o norte, para as cidades industriais de Petrogrado e Moscou. E aqui, a cena é de desespero. Você vê mulheres e crianças em pé por horas em filas que se estendem por quarteirões. Sob a neve e o vento cortante, elas são as filas do pão. E na maioria das vezes, quando chegam ao início da fila, a padaria já não tem mais nada para vender. O que você está testemunhando não é uma crise de produção, é uma crise de distribuição. É o colapso completo do sistema nervoso do gigante. A comida existe, mas não consegue chegar aonde é necessária. O sistema ferroviário, a única artéria vital do império, entrou em colapso total. Ele estava sobrecarregado tentando fazer duas coisas impossíveis ao mesmo tempo: abastecer a frente de batalha com milhões de soldados e suprimentos, e alimentar as cidades em crescimento exponencial. A guerra tinha prioridade.
Então os vagões de trem que deveriam transportar grãos foram requisitados para transportar tropas e munições. Os motores a vapor quebravam e não havia peças de reposição. As linhas ficavam congestionadas por dias. A comida apodrecia nos campos. Você sente a raiva fria e crescente das pessoas nas filas. Não é uma raiva explosiva. Ainda não. É uma raiva lenta, moída. A raiva de uma mãe que não tem o que dar de comer aos seus filhos. Elas não culpam os agricultores. Elas não culpam necessariamente a guerra em si. Elas culpam o governo. O governo que é percebido como incompetente, corrupto e totalmente indiferente ao seu sofrimento. Historiadores frequentemente apontam para este colapso logístico como o gatilho direto da revolução. Não foi uma ideologia abstrata que levou as pessoas às ruas, foi a fome. A revolução não nasceu em um livro de Karl Marx. Ela nasceu no estômago vazio de uma trabalhadora de Petrogrado. Uma curiosidade que ilustra a disfunção sistêmica é que, enquanto as cidades passavam fome, a elite em Petrogrado ainda conseguia ter jantares luxuosos, usando comida contrabandeada através de mercados negros prósperos. A desigualdade não era apenas visível e ostensiva. O contraste entre os restaurantes aquecidos do centro da cidade e as filas congeladas dos bairros operários era um insulto diário. O paradoxo da comida no campo e da fome na cidade era a prova final de que o sistema não estava apenas quebrado, ele havia parado de funcionar completamente. A cola que mantinha a sociedade unida, a expectativa básica de que o governo poderia pelo menos garantir o pão de cada dia, estava se dissolvendo. E um império que não consegue alimentar sua própria capital está vivendo em tempo emprestado. A fome era o combustível, e as ruas congeladas de Petrogrado eram o pavio. Faltava apenas uma faísca. Enquanto a fome física corrói o corpo do império, um veneno diferente ataca sua alma. Você se move agora pelo reino invisível dos boatos e sussurros, uma praga que viaja mais rápido que qualquer trem. O veneno entra pelos ouvidos. Na fila do Piou, você ouve as mulheres murmurando que a Nenka alemã, como chama a czarina, está fazendo isso de propósito. Dizem que ela tem um transmissor de rádio secreto no palácio para falar com o Kaiser, seu primo. Em uma taverna escura, soldados feridos em licença contam histórias que ouviram no front, cada uma mais fantástica que a outra. Eles falam do poder de Rasputin, de como ele não pode ser morto, de como ele e a czarina decidem quais generais devem viver ou morrer. A verdade não importa mais. O que importa é que a história faz sentido para um mundo que parou de fazer sentido. Este fluxo tóxico de informação une o pobre e o rico em uma desconfiança compartilhada. Nos salões da nobreza, os mesmos boatos circulam, embora ditos com um tom diferente, de falso horror e cálculo político. Aqui, eles se deliciam com os detalhes mais escandalosos. A relação entre Rasputin e a czarina é o tema central. Você vê cópias de poemas grosseiros e caricaturas pornográficas passando de mão em mão, secretamente. Uma curiosidade dessa guerra de propaganda é a sua criatividade grotesca. Os desenhos mostram um camponês barbudo e de olhos selvagens em posições de domínio sobre a imperatriz e suas damas de companhia. Não há sutileza. O objetivo é destruir a mística, arrastar a figura sagrada da monarquia para a lama. Historiadores hoje concordam que não há qualquer evidência para as alegações de um caso amoroso ou de traição literal. Mas eles ainda debatem se estes boatos foram a causa do colapso da legitimidade ou apenas o sintoma final e mais visível de uma confiança que já estava morta. Para as pessoas da época, os rumores eram a explicação mais simples para o caos. Por que ministros competentes eram demitidos e substituídos por fantoches? Por que Rasputin não gostava deles? Por que o exército sofria derrotas humilhantes? Porque a czarina estava vazando os planos. A traição era uma resposta mais fácil de engolir do que a dura verdade. Que o sistema inteiro era irremediavelmente incompetente
e estava se desintegrando sob seu próprio peso. Você sente o efeito corrosivo desse veneno. A monarquia não era apenas odiada, ela estava se tornando ridícula. O czar não era mais o paizinho sagrado do povo, mas um marido fraco e enganado, ausente enquanto sua esposa alemã e um camponês depravado destruíam o país. A autoridade não pode sobreviver ao desprezo. Quando os governantes se tornam personagens de uma piada suja, o respeito se evapora, e com ele, a obediência. O império não estava apenas morrendo de fome e de ferimentos de guerra, estava morrendo de vergonha. A imagem da família Romanov, a sua aura de poder divino cultivada por 300 anos, foi despedaçada não por canhões, mas por sussurros. E alguns dentro da própria elite começaram a acreditar que a única maneira de salvar a monarquia era matar o protagonista desse sussurro. A cena se torna íntima e claustrofóbica. Você está no porão suntuosamente decorado do Palácio Moika, a residência de um dos homens mais ricos da Rússia, o príncipe Félix Yusupov. É uma noite fria de dezembro de 1916. O ar está pesado com o cheiro de vinho caro e o som abafado de um gramofone, tocando Yankee Doodle no andar de cima. Uma tentativa bizarra de convencer a vítima de que uma festa estava em andamento. A vítima é Rasputin. Ele foi atraído até aqui com a promessa de conhecer a bela esposa do príncipe. Os conspiradores não são revolucionários bolcheviques, são membros da mais alta aristocracia russa, incluindo um grão-duque, primo do próprio czar. Eles acreditam que são patriotas. Acreditam que, ao remover o monge louco, o câncer que envenenava a monarquia, eles poderiam salvar o sistema. Você observa o drama se desenrolar com uma lentidão torturante. Yusupov, nervoso, oferece a Rasputin bolos e vinho madeira, ambos generosamente envenenados com cianeto. Rasputin come os bolos. Ele bebe o vinho e nada acontece. Ele continua a falar, pedindo ao príncipe que cante para ele ao violão. O pânico começa a se instalar entre os assassinos. A lenda da imortalidade de Rasputin parece por um momento aterrorizante ser verdade. Finalmente, Yusupov, desesperado, pega uma pistola, mira nas costas de Rasputin e atira. O místico cai no chão. Os conspiradores suspiram aliviados. Eles pensam que acabou, mas não acabou. A história, contada pelo próprio Yusupov em suas memórias, se torna ainda mais surreal. Enquanto ele verificava o corpo, Rasputin de repente abre os olhos. Aqueles olhos azuis penetrantes, e se lança sobre ele, gritando seu nome. Os outros conspiradores entram em pânico e atiram várias vezes. Rasputin, gravemente ferido, ainda consegue se arrastar para fora, para o pátio congelado do palácio, gritando Félix, Félix! Ele é finalmente derrubado e espancado com um bastão. Eles amarram seu corpo e o jogam em um buraco no gelo do rio Neva. Historiadores ainda debatem os detalhes exagerados do relato de Yusupov, que provavelmente queria se pintar como o matador de um demônio sobrenatural. Uma curiosidade revelada pela autópsia posterior é que não havia veneno no estômago de Rasputin, e a causa da morte foi afogamento. Ele ainda estava vivo quando foi jogado na água gelada. O assassinato, que deveria ser a salvação, não salvou ninguém. A notícia se espalhou por Petrogrado e, em vez de restaurar a fé na monarquia, apenas confirmou o quão podre e caótico tudo havia se tornado. O povo não viu os nobres como heróis, mas como mais um bando de assassinos e um governo de criminosos. Para a Tsarina Alessandra, a morte de seu amigo foi a prova final de que as forças do mal estavam conspirando contra ela. Ela se tornou ainda mais isolada e paranoica. O assassinato não resolveu nenhum dos problemas reais. Não trouxe mais pão para as cidades. Não trouxe mais rifles para os soldados. Não consertou as ferrovias quebradas. Foi como tentar curar um câncer em estágio terminal removendo uma única verruga. O ato foi um sintoma do desespero da elite.
um gesto violento e inútil que apenas acelerou a espiral da morte do regime. Eles mataram o fantasma, mas a casa já estava condenada. O assassinato de Rasputin deixou um vácuo, mas não o que os conspiradores esperavam. A doença do Império continuou a avançar. E agora, 2 meses depois, em fevereiro de 1917, a febre está prestes a romper. Você está de volta às ruas geladas de Petrogrado, especificamente no distrito de Vyborg, uma área industrial sombria e cheia de fumaça. O governo acaba de anunciar um novo racionamento de pão para as mulheres que já passam horas em filas para voltar para casa de mãos vazias. Esta é a gota d'água. Ninguém, nem mesmo os líderes revolucionários mais experientes, sabe que o fim está para começar aqui, neste exato momento. Eles acham que o povo está exausto demais, apático demais para se revoltar. Eles estão errados. O dia é 23 de fevereiro no calendário russo, Dia Internacional da Mulher. A faísca não vem de um comitê central ou de um manifesto. Ela vem de um grupo de trabalhadoras têxteis. Você as vê, mulheres com as mãos ásperas pelo trabalho e os rostos marcados pelo cansaço. Elas têm uma dupla jornada, 10 horas na fábrica e depois horas na fila do pão. Tudo para alimentar maridos no fronte e filhos famintos em casa. E hoje, elas decidiram que já basta. Ignorando os apelos dos líderes sindicais masculinos por cautela, elas largam suas ferramentas e saem para a rua. Seu grito não é ideológico, é primitivo, é "leba pão". É o efeito borboleta da história em ação. Um pequeno grupo de mulheres marchando se transforma em uma torrente. Elas vão de fábrica em fábrica, atirando bolas de neve, pedras e pedaços de gelo nas janelas, gritando para que os outros se juntem. Elas vão para as grandes fábricas de metalurgia, onde trabalham os homens, o proletariado politizado que os bolcheviques consideravam a vanguarda da revolução. E elas os envergonham para que se juntem a elas. Se vocês têm medo, saiam do caminho, elas gritam. A sua coragem é contagiante. Em poucas horas, dezenas de milhares de trabalhadores estão nas ruas. A multidão agora não grita apenas por pão. Os slogans se multiplicam. Abaixo a guerra. Abaixo a autocracia! Historiadores ainda debatem a espontaneidade deste momento. Foi um levante puramente do povo, ou havia agitadores profissionais guiando a multidão? A maioria concorda que, embora houvesse revolucionários presentes, a explosão inicial foi genuinamente espontânea, uma reação em cadeia de desespero que pegou todos, inclusive os próprios bolcheviques, de surpresa. Uma curiosidade que mostra o quão despreparados eles estavam é que um líder bolchevique local teria dito naquele dia que não haveria nenhuma revolução e que as operárias deveriam ser desencorajadas. Eles subestimaram a força de uma fúria que não vinha da teoria, mas da fome. O grito de uma mulher por pão se mostrou mais poderoso do que todos os panfletos e discursos. A revolução não foi convocada, ela simplesmente transbordou. E agora a inundação estava começando a tomar conta da cidade, e ninguém sabia onde estavam as armas que poderiam pará-la. A cidade de Petrogrado agora está paralisada. Nos dias seguintes, a greve que começou com as trabalhadoras têxteis se torna geral. Mais de 200 mil trabalhadores estão nas ruas. A cidade se transforma em um mar de gente. Você está no meio da Nevsky Prospect, a principal avenida da capital. A cena é de um caos tenso. Multidões cantam, protestam, mas ainda há uma incerteza no ar. Todos olham para os soldados, eles são a chave de tudo. O regime czarista sempre sobreviveu porque no final os soldados sempre atiravam. Foi assim em 1905. A questão que paira sobre a cidade, mais fria que o próprio vento de fevereiro, é: eles vão atirar desta vez? O czar, isolado em seu quartel-general a centenas de quilômetros de distância, envia um telegrama com uma ordem inequívoca para o comandante da guarnição de Petrogrado: ordeno que acabe com as desordens na capital amanhã, sem falta. A mensagem é clara: use a força, atire para matar. E, inicialmente, é o que acontece.
Você vê unidades leais, principalmente regimentos de cossacos e a polícia, abrindo fogo contra a multidão em vários pontos da cidade. Dezenas de manifestantes caem mortos. O domingo sangrento parece estar se repetindo. Por um momento, parece que a revolução vai morrer antes mesmo de começar. Mas algo diferente acontece desta vez. Você foca em um jovem soldado do regimento Pavlovsky. Ele é um recruta, um camponês como aqueles que ele agora tem na mira de seu rifle. Ele vê as mulheres na multidão. Elas se parecem com sua mãe, com suas irmãs. Ele ouve seus gritos por pão. Ele mesmo está mal alimentado, cansado da guerra. A ordem de atirar vem. Ele hesita. Ele olha para o seu camarada ao lado, que também hesita. Então, em vez de atirar na multidão, ele se vira e atira em seu próprio oficial. É um ato de rebelião que se espalha como um vírus elétrico pelas fileiras. Historiadores consideram este o ponto de virada da Revolução. O momento em que o monopólio da violência do Estado se desintegra. Durante a noite, o motim se espalha de quartel em quartel. Os soldados, que deveriam ser os defensores do regime, se tornam seus destruidores. Eles não apenas se recusam a atirar, eles se juntam à revolução. Eles trazem consigo suas armas, seus rifles, suas metralhadoras. A balança de poder vira drasticamente. Uma curiosidade sobre esta virada é a composição da guarnição de Petrogrado. Não eram soldados veteranos e disciplinados. A maioria destes estava no fronte. A guarnição era composta principalmente por recrutas mais velhos e homens feridos em recuperação, menos leais e mais simpatizantes da causa dos trabalhadores. Eles eram o elo mais fraco na corrente da autoridade czarista. Na manhã seguinte, Petrogrado acorda para uma nova realidade. A cidade não pertence mais ao czar. Pertence à multidão e aos soldados amotinados que agora confraternizam, compartilhando cigarros e histórias. O som da cidade não é mais de protesto, é de celebração. O regime não foi derrubado em uma batalha planejada. Ele simplesmente se dissolveu quando seus próprios guardiões baixaram as armas. Enquanto Petrogrado queima em uma febre revolucionária, você se encontra em um lugar estranhamente silencioso e isolado. O trem imperial é um palácio sobre rodas, com vagões revestidos de mogno, capela, banheiros de mármore e sua própria usina elétrica. A bordo está o czar Nicolau II tentando desesperadamente voltar para a capital, para sua família, para o que ele acredita ser o centro do poder. Ele está em uma bolha, viajando através de uma paisagem invernal que não lhe dá nenhuma pista real do cataclismo que está acontecendo. Seus ministros lhe enviaram telegramas, mas ele os descarta como histeria. Ele ainda acredita que esta é apenas mais uma desordem de rua que pode ser contida. A viagem se torna uma metáfora para o fim de seu reinado. O trem, o símbolo do poder e da mobilidade do czar, de repente se torna sua prisão. Ele corre em direção a Petrogrado, mas a revolução se move mais rápido. Trabalhadores ferroviários e soldados amotinados, agora no controle da infraestrutura, começam a bloquear as linhas. O trem imperial é desviado. Tenta uma rota, encontra a passagem bloqueada, tenta outra. E o mesmo acontece. O imperador de todas as Rússias, o governante de um cesto da terra, não consegue mais controlar nem mesmo o caminho de seu próprio trem. Ele está literalmente perdido na imensidão de seu próprio império. Você sente a crescente confusão e desespero a bordo. As notícias que chegam são cada vez piores. O governo em Petrogrado entrou em colapso. A Duma, o parlamento, formou um comitê para tentar restaurar a ordem. Os generais no fronte, os homens que ele acreditava serem seus pilares de apoio, começam a lhe enviar telegramas com uma mensagem unificada e devastadora. Para salvar a Rússia, para salvar a guerra, ele deve abdicar. A lealdade deles não é mais a ele, mas a uma noção abstrata de pátria. Historiadores ainda debatem a sinceridade desses generais. Eles estavam agindo por patriotismo ou estavam simplesmente tentando se salvar, cortando os laços com um líder que já estava condenado? Finalmente, o trem é forçado a parar em uma estação provinciana chamada Pskov, no quartel-general da Frente Norte. É aqui, em um vagão de trem, não em um salão de palácio,
que o fim de 300 anos da dinastia Romanov acontece. Você observa a cena. 2 delegados da Duma chegam. Eles não são agressivos, são quase apologéticos. Eles apresentam o documento de abdicação. Nicolau, pálido e exausto, mal discute. Ele pergunta sobre a segurança de sua família. Ele assina. Uma curiosidade sobre este momento histórico é que Nicolau II não abdicou apenas por si mesmo, mas também por seu filho doente, Alexei, passando o trono para seu irmão, o grão-duque Miguel. Ele o fez sem consultar ninguém, em uma última tentativa de proteger seu filho. O grão-duque sabiamente recusaria o trono no dia seguinte, efetivamente extinguindo a monarquia. Após assinar, Nicolau escreve em seu diário: "A minha volta, a traição, covardia e engano." Ele ainda não compreende a magnitude do que aconteceu. Ele não foi derrubado por uma conspiração, ele foi tornado irrelevante. O império seguiu em frente sem ele, deixando-o para trás, preso em um trem que não ia a lugar nenhum. A caneta do czar riscando o papel no vagão de trem em Pskov não cria ordem, ela cria um vácuo. O poder, que por 300 anos esteve concentrado em uma única pessoa, agora está jogado no meio da rua, como uma carteira perdida. E em Petrogrado, todos correm para tentar pegá-lo. Você está agora no Palácio Tauride, um edifício neoclássico que antes abrigava a Duma. O lugar está um caos. Soldados sujos de lama dormem nos corredores de mármore, seus rifles encostados em estátuas delicadas. O cheiro de tabaco barato e sopa de repolho paira no ar. É aqui que o novo governo tenta nascer das cinzas do antigo. Este é o governo provisório. Ele é composto principalmente por políticos liberais e moderados da antiga Duma. São advogados, professores, industriais, homens que passaram anos fazendo discursos eloquentes sobre a necessidade de uma monarquia constitucional e de reformas graduais. Eles são bem intencionados, acreditam na democracia, na lei e na ordem. O líder deles, o príncipe Lvov, é um aristocrata respeitado. O ministro da Justiça, Alexander Kerensky, é um advogado socialista carismático, a única figura que tem um pé nos 2 mundos, o da elite e o das massas. Eles se veem como os herdeiros legítimos do poder, os únicos capazes de guiar a Rússia em direção a um futuro democrático e ocidentalizado. Mas você sente a fragilidade fundamental deste novo governo. Eles têm o título, têm o reconhecimento dos governos aliados, mas não têm o poder real. O poder real, como eles logo descobrirão, não vem de títulos ou de legitimidade legal. Ele vem do controle sobre os homens com armas. E os soldados e trabalhadores de Petrogrado não sentem nenhuma lealdade particular a estes senhores, bem vestidos do governo provisório. Eles fizeram a revolução, mas agora veio um grupo de homens muito parecidos com os antigos mestres tomando o controle. A desconfiança é imediata. O governo provisório comete um erro crucial desde o início. Eles se veem como um governo provisório em todos os sentidos da palavra. Eles adiam as decisões mais importantes. A reforma agrária, a questão mais urgente para os milhões de camponeses. Eles dizem que deve esperar por uma Assembleia Constituinte a ser eleita no futuro. A guerra que o povo odeia, eles decidem continuá-la para honrar os compromissos com os aliados. Historiadores veem essa hesitação como fatal. Eles tentaram governar uma revolução com as ferramentas da política parlamentar normal. Mas a Rússia não era um país normal. Era um país em meio a um colapso total. Uma curiosidade que destaca sua desconexão é que enquanto o povo clamava por paz, terra e pão, o governo provisório estava ocupado discutindo os detalhes de uma futura constituição. Eles estavam projetando a decoração da casa enquanto a fundação desmoronava. O poder que eles pensavam ter era uma ilusão. Era um poder emprestado e o verdadeiro dono estava prestes a cobrar o aluguel. O poder não estava no Palácio Tauride. Ele estava crescendo em outro lugar, no mesmo prédio, no mesmo Palácio Tauride, em uma ala diferente,
Uma outra forma de poder está se cristalizando. Você se move pelos corredores caóticos e entra em uma sala ampla cheia de fumaça e do barulho de centenas de vozes falando ao mesmo tempo. Isto é o Soviete de Petrogrado, de deputados, de operários e soldados. Não é um governo formal. É uma assembleia gigante, barulhenta e anárquica de delegados eleitos diretamente das fábricas e dos quartéis. Homens com uniformes sujos e casacos de operários se sentam ao lado de intelectuais radicais. Eles não discutem teorias constitucionais. Eles discutem questões imediatas. As rações de comida, a brutalidade dos oficiais, o que fazer com as armas. Isto é o que os historiadores chamam de Dvoevlasti, ou poder dual. Por vários meses, em 1917, a Rússia foi governada, ou melhor, não foi governada, por duas instituições rivais que existiam lado a lado, muitas vezes no mesmo edifício. De um lado, o governo provisório, com sua legitimidade formal, mas sem poder real. Do outro, o soviete, sem legitimidade legal, mas com o apoio das massas e o controle sobre os soldados, os correios, as ferrovias, os telégrafos. O soviete era o coração pulsante da revolução. Uma curiosidade sobre o poder do soviete é a sua famosa Ordem número 1, emitida nos primeiros dias da revolução. Ela instruía os soldados a obedecerem seus oficiais, e o governo provisório apenas se as ordens não contradissessem as ordens do soviete. Com um único pedaço de papel, o soviete efetivamente assumiu o controle do exército, transformando oficiais em figuras impotentes. Você sente a energia crua e democrática deste lugar. É caótico e ineficiente, mas é real. As decisões tomadas aqui têm consequências imediatas nas ruas. Se o soviete apoia uma greve, se dê para. Se o soviete diz aos soldados para não irem para o fronte, eles não vão. O governo provisório pode emitir decretos, mas o soviete decide se eles serão obedecidos. Eles são a sombra que controla o corpo. Inicialmente, o soviete é dominado por socialistas mais moderados, os mencheviques e os socialistas revolucionários. Eles não querem tomar o poder diretamente. De acordo com a teoria marxista ortodoxa, eles acreditam que a Rússia precisa passar por uma fase de democracia burguesa antes que uma revolução socialista seja possível. Então eles adotam uma política de apoio crítico ao governo provisório, agindo como cães de guarda da revolução. Mas este equilíbrio instável não pode durar. O poder dual era uma receita para a paralisia. O governo provisório não podia governar sem o consentimento do soviete. E o soviete, por sua vez, não assumia a responsabilidade de governar. Isso criou um vácuo de autoridade que tornou impossível resolver qualquer um dos problemas urgentes da Rússia. A guerra continuava, a terra não era distribuída, a fome piorava. E a população que havia feito a revolução esperando por uma mudança real ficava cada vez mais frustrada. Historiadores frequentemente comparam a situação a um carro com dois motoristas, cada um girando o volante em uma direção diferente. O carro não vai a lugar nenhum, apenas gira em círculos enquanto se aproxima de um penhasco. E neste cenário de paralisia e frustração, um novo passageiro estava prestes a embarcar neste carro. Um homem com um mapa e um destino muito claro em mente. A cena muda para a estação Finlândia em Petrogrado, em uma noite fria de abril de 1917. Uma multidão de trabalhadores e soldados está reunida na plataforma, segurando bandeiras vermelhas. Eles estão esperando por um trem, mas não é um trem qualquer. É o famoso trem selado. Dentro dele, vindo da Suíça, atravessando a Alemanha em guerra, está o homem que se tornará o arquiteto da próxima fase da Revolução. Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Você o vê descer do trem. Ele não é fisicamente imponente. É um homem de meia idade careca, com um cavanhaque pontudo e um terno simples. Mas há uma intensidade em seus olhos, uma energia contida que parece pronta para explodir. A sua jornada é em si um ato de cinismo geopolítico espetacular. O governo alemão, em guerra com a Rússia, sabe exatamente quem é Lenin.
Eles o veem não como um camarada, mas como uma arma. Eles acreditam que ao enviá-lo de volta para a Rússia, ele e seus seguidores bolcheviques causarão tanto caos que a Rússia será forçada a sair da guerra. Então eles o colocam em um trem com status de extraterritorialidade e o despacham como se fosse um bacilo da peste, nas palavras de Winston Churchill. Historiadores ainda debatem o quão crucial foi a ajuda alemã, incluindo o financiamento, para o sucesso bolchevique. Mas é inegável que eles deram a Lenin o meio de chegar ao lugar certo na hora certa. Ao chegar, Lenin sobe no teto de um carro blindado e faz um discurso que choca a todos, inclusive seus próprios seguidores bolcheviques. Enquanto a maioria dos socialistas em Petrogrado, incluindo os líderes bolcheviques locais como Stalin e Kamenev, estavam apoiando criticamente o governo provisório e o poder dual, Lenin joga uma bomba na festa. Em suas teses de abril, ele declara: nenhum apoio ao governo provisório, todo o poder aos sovietes. Ele argumenta que a revolução burguesa já aconteceu e que é hora de passar para a próxima fase, a revolução socialista. Para muitos na época parecia loucura. Os bolcheviques eram um partido minoritário. Lenin parecia um extremista delirante, completamente desconectado da realidade russa após anos de exílio. Mas Lenin tinha uma clareza de propósito que faltava a todos os outros. Enquanto o governo provisório hesitava e o soviete debatia, Lenin oferecia um plano de ação claro, simples e radical. Ele era um mestre em sentir o pulso das massas. Ele entendeu que a paciência do povo estava se esgotando rapidamente. Ele não estava interessado em teorias abstratas sobre as fases da história. Ele estava interessado em tomar o poder. Uma curiosidade sobre sua chegada é que ele foi recebido com flores e uma banda de honra, organizada pelos próprios líderes do soviete que ele estava prestes a denunciar. Eles o viam como um herói revolucionário veterano, sem perceber que ele os via como obstáculos a serem removidos. A chegada de Lenin foi a introdução de um catalisador químico puro em uma mistura já instável. Ele não criou as condições para a revolução, mas foi o único que entendeu como explorá-las para seus próprios fins. O agente externo havia chegado, e o caos organizado estava prestes a começar. O verão de 1917 chega, e com ele, uma última e desesperada tentativa do governo provisório de reafirmar sua autoridade. A decisão que eles tomam selará seu destino. Você está de volta à frente de batalha, mas o clima é diferente de 1915. Os soldados não estão mais resignados. Estão agitados, politizados. Comitês de soldados, sancionados pela Ordem número 1 do Soviete, debatem cada ordem dos oficiais. Panfletos de todos os partidos políticos circulam livremente. O exército se tornou o maior clube de debates do mundo. E é neste exército em desintegração que Alexander Kerensky, agora o ministro da guerra e a figura dominante no governo provisório, decide apostar tudo. Ele ordena uma nova grande ofensiva militar contra as forças austro-alemãs. A sua lógica é compreensível, embora tragicamente equivocada. Kerensky acredita que uma vitória militar uniria o país, restauraria a disciplina no exército e fortaleceria a posição do governo provisório. Ele viaja para o fronte, fazendo discursos apaixonados e carismáticos, tentando inspirar as tropas a lutar pela Rússia revolucionária e democrática. Por um breve momento parece funcionar. Algumas unidades de elite, os chamados batalhões de choque, avançam, mas a ofensiva, conhecida como a Ofensiva Kerensky, rapidamente se transforma em um desastre completo. Você sente a fragilidade do ataque. Assim que encontram a primeira resistência séria, as tropas russas, exaustas e desmoralizadas, se recusam a continuar. O avanço para, e então se transforma em uma retirada caótica. Regimentos inteiros se amotinam, matam seus oficiais e simplesmente abandonam o fronte, indo para casa para participar da redistribuição de terras que eles ouviam estar acontecendo. A ofensiva não apenas falhou,
Ela destruiu o que restava do exército russo como uma força de combate. Milhões de soldados desertaram, levando suas armas e seu ódio pelo governo que os enviou para mais um massacre inútil. Historiadores veem a ofensiva Kerensky como o suicídio político do governo provisório. Foi a prova final, para as massas de soldados e trabalhadores, de que o novo governo era apenas uma continuação do antigo em suas piores características, especialmente na questão da guerra. O fracasso da ofensiva teve consequências imediatas em Petrogrado. A raiva explode nas jornadas de julho. Uma série de protestos armados e caóticos de soldados e trabalhadores que exigem que o soviete tome o poder. Os bolcheviques, embora considerem o levante prematuro, são forçados a apoiá-lo. O governo provisório, usando tropas leais trazidas do fronte, consegue reprimir a revolta. Lenin é forçado a se esconder na Finlândia, e muitos outros líderes bolcheviques são presos. Por um momento, parece que os bolcheviques foram esmagados. Uma curiosidade sobre este período é que o governo provisório publica documentos que pretendem provar que Lenin é um espião alemão, usando sua chegada no trem selado como evidência. Isso temporariamente mancha a reputação dos bolcheviques, mas o dano fatal já havia sido feito. Ao continuar a guerra, o governo provisório perdeu seu bem mais valioso, a confiança do povo, e em uma revolução, a confiança é a única moeda que importa. Após a repressão das jornadas de julho, o pêndulo político balança brevemente para a direita. Kerensky se torna primeiro-ministro, e a ameaça agora parece vir não da esquerda radical, mas de uma contra-revolução militar. É neste clima de medo que a genialidade política de Lenin e a simplicidade devastadora da mensagem bolchevique se tornam irresistíveis. Você está em uma reunião de fábrica, ou em um quartel, ou em uma cozinha comunitária. O ar está pesado com incerteza. As pessoas estão cansadas. Cansadas da guerra, cansadas da fome, cansadas das promessas vazias. Elas não querem discursos complexos sobre democracia constitucional. Elas querem soluções para os problemas que as afligem em suas vidas diárias. E é exatamente isso que os bolcheviques oferecem. Você ouve o slogan repetido incansavelmente por agitadores bolcheviques em todos os cantos. Mir, Zemlya e Kleb, paz, terra e pão, é talvez o slogan mais eficaz da história da política. Não é uma teoria, é uma promessa. Cada palavra se conecta diretamente a um desejo profundo e desesperado da vasta maioria da população russa. Paz para os soldados que não queriam mais morrer em uma guerra sem sentido. Terra para os milhões de camponeses que haviam sonhado por séculos em possuir a terra que trabalhavam. Pão para os trabalhadores famintos nas cidades. Enquanto os outros partidos discutiam, hesitavam e formavam coalizões, os bolcheviques ofereciam uma clareza brutal. Você observa a disciplina e a organização do partido bolchevique. Enquanto os outros partidos eram clubes de debate frouxos, os bolcheviques eram uma organização de combate, uma rede de revolucionários profissionais dedicados a um único objetivo, a tomada do poder. Lenin, mesmo escondido na Finlândia, bombardeia o Comitê Central com cartas e diretrizes, insistindo que o tempo para a insurreição armada está chegando. Eles dominam os comitês de fábrica, infiltram-se nos sindicatos e, crucialmente, ganham a maioria no soviete de Petrogrado e em outros sovietes por todo o país. Uma curiosidade sobre sua propaganda é que eles eram mestres em simplificar ideias complexas. Eles traduziam a teoria marxista em mensagens que qualquer pessoa alfabetizada ou não podia entender. O capitalismo era o chefe da fábrica que te explorava. O imperialismo era a guerra que matava seu filho. A oportunidade de ouro para os bolcheviques vem em agosto, com o caso Kornilov. O general Laver Kornilov, nomeado comandante em chefe por Kerensky, tenta um golpe militar para esmagar os sovietes e estabelecer uma ditadura. Em pânico, Kerensky é forçado a pedir ajuda a seus inimigos, os bolcheviques, para defender a capital. Ele liberta seus líderes da prisão e, mais importante, arma suas milícias, a Guarda Vermelha. Os bolcheviques organizam a defesa da cidade.
O golpe de Kornilov fracassa antes mesmo de começar, quando seus próprios soldados se recusam a lutar. Mas o resultado é uma vitória esmagadora para os bolcheviques. Eles agora são vistos como os salvadores da revolução. Eles têm as armas. E o governo provisório de Kerensky está completamente desacreditado e exposto como fraco e impotente. Historiadores veem este momento como o ponto de não retorno. A mensagem perfeita finalmente encontrou o momento perfeito. O palco estava montado para o ato final. A noite de 24 para 25 de outubro de 1917, segundo o calendário russo, é fria e úmida. O outono chegou a Petrogrado. Mas o clima político está elétrico. Lenin, disfarçado com uma peruca e um casaco de operário, voltou secretamente para a cidade e está no Instituto Smolny, um antigo internato para moças nobres que agora serve como quartel-general bolchevique. Ele finalmente convenceu o Comitê Central do Partido de que o momento é agora. Esperar pela eleição da Assembleia Constituinte, como alguns moderados queriam, seria um suicídio político. O poder deve ser tomado antes, em nome dos sovietes. Você não testemunha uma grande batalha épica, como as que derrubaram a Bastilha em Paris. A Revolução de Outubro, o evento que mudaria o curso do século XX, é estranhamente silenciosa, quase cirúrgica. É menos uma insurreição de massas e mais um golpe de Estado militar bem executado. Durante a noite, pequenas unidades da Guarda Vermelha bolchevique e soldados leais ao Comitê Militar Revolucionário dos Sovietes se espalham pela cidade. Eles não atacam quartéis. Eles tomam os centros nevrálgicos do poder moderno. As estações de trem, a central telefônica, os correios, as pontes, o banco estatal. Eles ocupam os pontos que controlam o fluxo de informação, transporte e finanças da cidade. O governo provisório é pego completamente de surpresa. Kerensky acorda e descobre que suas ordens não chegam a lugar nenhum porque os bolcheviques controlam as linhas telefônicas. Ele não consegue trazer tropas leais porque eles controlam as ferrovias. Em uma cena quase cômica, o líder da Rússia precisa fugir da capital em um carro emprestado da embaixada americana com a bandeira dos Estados Unidos. Ele está em busca de tropas que nunca encontrará. O governo, que já era um fantasma, simplesmente se evapora. Historiadores frequentemente enfatizam o quão pouca resistência os bolcheviques encontraram. Eles não estavam tomando o poder de um inimigo forte. Estavam apenas pegando um poder que já estava caído no chão. O ato final e mais simbólico é a tomada do Palácio de Inverno, onde os últimos ministros do governo provisório estavam reunidos. A famosa imagem de uma multidão heróica invadindo o palácio, imortalizada pelo filme de Sergei Eisenstein, é em grande parte um mito de propaganda. Na realidade, a tomada foi bastante anticlimática. Uma curiosidade sobre o evento é que o sinal para o ataque foi um tiro de festim disparado do cruzador Aurora. Ancorado no rio Neva, houve alguns disparos esporádicos. A maior parte dos defensores, jovens cadetes e um batalhão feminino, simplesmente se rendeu ou foi para casa. Os invasores entraram por portas destrancadas e janelas do porão e se perderam nos vastos corredores antes de finalmente encontrar e prender os ministros. O Império Russo não terminou com um estrondo, mas com um sussurro confuso em um palácio escuro. Naquela mesma noite, em um congresso dos sovietes, Lenin sobe ao pódio e declara simplesmente: "Vamos agora proceder à construção da ordem socialista." A longa e rápida queda estava completa. E assim, a nossa jornada pela queda de um império chega ao seu repouso. O som dos canhões se distancia, substituído pelo silêncio da neve que começa a cair sobre Petrogrado, cobrindo as pegadas da história. As perguntas que nos guiaram sobre como um colosso pôde desmoronar tão rápido encontram suas respostas não em um único vilão ou herói, mas em uma confluência de fraquezas sistêmicas, arrogância, desespero e oportunidade. A Rússia não foi derrubada, ela implodiu. Foi um gigante com um sistema nervoso frágil,
um coração doente e uma mente que se recusava a ver a realidade. A guerra foi apenas a febre que revelou a doença que já consumia o corpo por dentro. Cada etapa, desde os bailes extravagantes até o grito por pão, foi um sintoma, um degrau na longa escada que levava para baixo. Agora, deixe que essas imagens se dissolvam suavemente. Pense no silêncio do trem imperial parado nos trilhos, um reino inteiro contido em um vagão sem destino. Pense no vasto palácio de inverno. Antes um universo de poder, agora apenas um prédio escuro e vazio, ocupado por homens confusos. O drama se foi. A tensão se dissipou. O que resta é o eco, a lição silenciosa que a história nos sussurra através do tempo. As estruturas mais imponentes podem ser as mais frágeis. A mudança, quando vem, pode ser súbita e avassaladora, nascida não de grandes planos, mas de pequenas necessidades humanas, como a fome e o desejo de voltar para casa. Permita que essa sensação de conclusão e compreensão o envolva como um cobertor quente. A história é complexa, mas o sono pode ser simples. Não há mais nada a fazer, nada a resolver. Apenas respirar. Deixe o ritmo da sua respiração se aprofundar, se acalmar, guiando você para um lugar de descanso tranquilo e profundo. O passado está em seu lugar e você está seguro em seu presente, pronto para o sono. Fim, bons sonhos.